Já estamos no fim do ano letivo, quarto bimestre de 2019. O programa História da Vida, mais uma vez, vem contribuir com a sua prática docente. Neste programa conversaremos sobre um grande marco, 50 anos do pouso na Lua. Eu sou Michelson Borges. E eu, Nádia Silveira. Continue conosco porque o História da Vida volta já. Michelson, que tema interessante que a gente trouxe agora, quarto bimestre 2019, 50 anos do pouso na Lua. E eu achei bastante interessante porque na primeira parte da revista traz um jargão que é muito famoso. De quem mesmo? Neil Armstrong, né? O primeiro a imprimir a pegada no solo lunar. E olha que jargão maravilhoso, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Verdade? E como foi, né? Essa frase ela entrou para a história não por acaso, porque essa aventura, né, humana que os norte-americanos protagonizaram, né, de levar 3 seres humanos, 2 que pisaram, né, no solo lunar, até lá, mais de 300 mil quilômetros de distância, né, foi realmente um feito comparável e, claro, até superior, né, digamos assim, ao que Colombo fez, né, lá nos anos 1400 e tanto, ao cruzar o Atlântico e chegar até a América. Para a época foi algo realmente grandioso, não é? Sim, né, a tecnologia na época não era tão avançada quanto a nossa, né? Havia uma série de problemas que tiveram que ser transpostos e superados pelos engenheiros da NASA. E, no entanto, eles conseguiram realizar esse feito depois de alguns percalços, né? Pessoas morreram também, alguns astronautas morreram no incêndio, né? Na cúpula do foguete, de um dos foguetes Saturno. Então era uma situação complicada. Inclusive, Nádia, foi lançado um filme recentemente, com o título O Primeiro Homem. Que bacana. Que é um vídeo, é quase um documentário, assim, né? E conta a história de Neil Armstrong, foca no Neil Armstrong e conta como foi essa aventura, né? E realmente o feito foi tão perigoso que o presidente norte-americano tinha até o discurso já pronto para a morte deles, caso algo desse errado, e tinha tudo para dar errado. Mas, enfim, né? Graças a Deus deu tudo certo e isso representou um tremendo avanço, né, na tecnologia, na ciência e no espírito de conquista humano também, que sempre está ali latente, né? E a gente até gosta de sempre necessário, né? Incentivar os alunos também, Verdade. Professores, qualquer um que esteja assistindo, né? Para ter esse espírito de descoberta, de criatividade, exato, proatividade. Né? Se superar, né? Isso faz parte da natureza humana. Acho que Deus implantou em nós esse desejo de nos superarmos, de crescermos, enfim. Mas uma das coisas interessantes aqui do programa História da Vida é que, além da gente trazer uma discussão para o professor, a gente também traz dicas para a sala de aula. Michelson, quanto então a essa parte prática, o que os nossos professores podem desenvolver com os seus alunos? Olha, Nádia, esse feito aí que foi, digamos assim, concretizado no dia 20 de julho de 1969, né? Bem antes da gente nascer, né? Bem antes. Ele realmente pode ser explorado bastante pelos professores. Veja só, na página 2 aqui da revista é possível ler a célebre frase com a qual a Nádia começou, né, esse nosso programa, a frase do Armstrong, um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. O que ele quis dizer com isso? Procure relembrar com os alunos os grandes feitos da humanidade e evidenciar os momentos históricos da chamada corrida espacial entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Se possível, construa um quadro histórico dos momentos marcantes desse período. Muito interessante, Michelson. Ainda, na página 3, considerando a matemática, nós temos a descrição do pouso e informações sobre a órbita da nave Apollo. Procure esclarecer aos alunos sobre a física do processo de deslocamento matemático. Amplie o vocabulário fazendo uma descrição sobre o processo de aproximação da nave em relação à Lua e depois também em relação à Terra. Já acabou? Rápido, né? Demais! Mas tem mais ainda. Tem. O que a gente tem no próximo bloco? O próximo vai ser mais polêmico. Tem gente que duvida de que isso tudo aconteceu. Como Será assim? que eles foram ou não foram, afinal de contas? Fique com a gente. Michelson, agora é a hora da polêmica. Foram ou não foram? Foi fake? É incrível como em pleno século XXI há pessoas que defendem coisas assim um tanto exóticas, né, ideias exóticas, como por exemplo a Terra plana,
A gente vai voltar a esse assunto em algum momento aqui na História da Vida também. E de que o homem não teria ido à Lua, porque seria uma impossibilidade tecnológica, ou porque a Terra teria um domo sólido que impede a saída de foguetes, coisas do tipo, né? Bizarrices do tipo. Eu lembro de uma situação assim que todo mundo fala a tal da bandeira que não tinha como tremular. E aí? Então, tem um vídeo, né? Eles filmaram isso aí, o momento da colocação da bandeira norte-americana, que por sinal é uma haste em forma de L, porque senão a bandeira ia cair, não tem vento para soprá-la. Então é um L e a bandeira fica assim na posição correta por causa disso. Mas há um momento em que o astronauta fixa ali a haste e ela como que tremula. Eles dizem que tremulou. Não, na verdade foi um movimento. Ali você não tem gravidade praticamente, é 1/6 da gravidade da Terra, Sim. né? Não tem ventos também, obviamente, mas o movimento, né, não tendo atrito ali também, o movimento ele se transfere para o tecido, que balança um pouquinho e depois para. Então é simplesmente isso. Teve mais coisas. Teve, por exemplo, eles questionam as sombras no solo lunar, né? É porque uma sombra está para cá, outra para lá, outra mais comprida, outra mais curta, sendo que a única fonte de luz é o sol. Mas se você fizer uma experiência na praia, uma praia cheia de dunas também, quem sabe à noite com o holofote você obtém o mesmo resultado, né? Graças à ondulação do terreno, às irregularidades, as sombras ficam diferentes umas das outras, sem dúvida nenhuma, né? Tem outra questão também, Nádia, que falam que não havia tecnologia. Na verdade, havia sim tecnologia astronáutica, mas não havia, era tecnologia de manipulação de fotos. Se elas fossem manipuladas, a gente saberia hoje, né? Com os nossos recursos modernos. Não tinha Photoshop. Exatamente. Agora, a tecnologia aeronáutica, sim, os americanos já estavam bem desenvolvidos. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar um vídeo de um outro canal que mostra o Blackbird, que é um avião, né, super tecnológico dos anos 60. Se eles tinham condições de desenvolver um avião como este, também tinham para desenvolver e colocar fora da atmosfera os foguetes lá do projeto Apollo, né, o Saturno. Então, realmente, condições tecnológicas havia. Só um detalhe mais, Nádia. 2 mais. Um deles é que eles deixaram espelhos na superfície lunar. E graças a esses artefatos, é possível fazer a medição precisa da distância entre Terra e Lua graças à emissão de laser e reflexão do laser. Olha que bacana. Os espelhos estão lá. A base do Eagle está lá. As pegadas estão lá. Então, não tem como você negar o fato de que os americanos realmente pisaram no solo lunar. E o segundo ponto, eu conheço uma moça que está fazendo atualmente a engenharia aeroespacial na Rússia. E a universidade dela fica bem próxima da Roscosmos, que é a NASA russa, né, digamos assim. E de quando em quando, cosmonautas vão dar palestras ali na universidade. Certo. E uma vez, essa minha amiga me contou, porque ela estava presente, um colega perguntou para o cosmonauta, os americanos foram realmente à Lua? Sabe qual foi a resposta? Nós gostaríamos que eles não tivessem ido. Se os russos, que têm todo o interesse para mostrar que isso foi um fake, né, não conseguem, será que são brasileiros usando videozinho no YouTube que vão conseguir provar? Realmente. Agora chegou aquele momento especial, que é das sugestões práticas, agora para ciências da natureza e também ensino religioso. Vamos aplicar esse conteúdo na sala de aula? Vamos. Okay. Para ciências, nas páginas 4 e 5, nós temos um questionamento muito importante. Os seres humanos foram realmente à Lua? Existem muitas evidências de que nos levam a crer que sim, eles foram. A maior delas, talvez, como eu disse, né, seja o fato de que a União Soviética, a ex-União Soviética, grande arqui-inimiga então, né, durante a Guerra Fria, inimiga dos Estados Unidos, aceitou e informou que esse evento foi real. Aproveite também para discutir sobre conspirações do nosso momento atual, tais como a teoria da Terra plana, né, a negação de que o homem foi à Lua, enfim, outras teorias conspiratórias e como que essas situações acabam revelando que ciência, se bem usada, é como uma vela, uma lanterna que ajuda muito no escuro. Tendo o ensino religioso, a temática da conquista do espaço abre também uma discussão muito interessante. O americano Armstrong foi ao espaço e ele procurou não desmerecer a ideia de Deus. Já o russo Gagarin não perdeu a chance de, indo ao espaço, dizer que não viu Deus. Procure expor essas duas posições aos alunos e, em seguida, aponte e discuta sobre os textos bíblicos de João 1,18 e 1 Timóteo 6,16. Aborde sobre o modelo da educação da época, ou modelo de educação da época, o soviético, ateu e comunista por obrigação, e o americano. Num ambiente sem ideologias cruelmente impostas, onde haja respeito aos indivíduos, poderíamos pensar em discutir a ideia da existência de Deus? Qual é o melhor caminho? A obrigação para com uma forma de pensar ou a liberdade de escolha? E no próximo bloco tem
Temos mais ainda um pouco. A era dos ônibus espaciais. Chegou o momento de aposentar os foguetes, mas a NASA continuou com seu projeto de exploração espacial e os ônibus espaciais, eu até tenho aqui uma maquetezinha, um filhotinho aqui, né? Sim. Eles marcam essa época aí. A gente espera você. A era dos ônibus espaciais. Michel, eu fiquei aqui com algumas interrogações. Há uma turma que conspira contra essa história de o homem ter ido à Lua. Uhum. E ali, em 69 até 72, houveram as expedições. Depois elas pararam. Por quê? Inclusive é o que alguns questionam mesmo, né? Por que não voltaram lá os americanos, né? Se é tão fácil assim, fácil entre aspas, né? Ir, por que não voltaram a pisar na Lua? Bom, em primeiro lugar, na década de 70 ali, fim da década de 70, estava em andamento a Guerra do Vietnã, né? Certo. E os americanos estavam investindo dinheiro nessa guerra. Era a época ali das revoluções pela liberdade civil e tal, liberdades civis, né? O momento econômico não era dos mais favoráveis. E uma viagem dessa gastam-se ali bilhões de dólares. Com né? certeza. Outra coisa, eles foram vencer a corrida espacial. Né? Os russos entraram na frente com o satélite, com o primeiro homem a ir ao espaço, Gagarin. Aliás, Gagarin, né, retomando um detalhe do primeiro bloco lá, nas suas sugestões, ele disse, eu fui ao espaço, fui ao céu e não vi Deus lá. Mas os americanos, em 68, um ano antes de pisarem na Lua, fizeram uma Lua navegação, sei lá, eles circundaram a órbita da Lua e ao verem a Terra aparecer diante deles, nascendo no horizonte lunar, eles declamaram para todo mundo pelo sistema de rádio, né, por rádio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Postura Quer dizer, totalmente diferente. Foram muito mais longe do que o Gagarin e viram Deus sim, porque depende dos óculos que você usa, né, a cosmovisão. Mas enfim, os americanos então venceram a corrida, levando os homens à Lua, estavam numa situação complicada economicamente falando, guerra, revoluções, e aí decidiram descontinuar em 72 o projeto Apollo, mas não pararam por aí. Em 77, eles inauguram, então, uma nova fase, mais econômica, porque agora eles podiam levar ao espaço naves espaciais e trazê-las de volta como aviões. Por isso, aí entra em cena os ônibus espaciais. Né? Eu estou aqui com uma maquete, né? Eu tive o privilégio de conhecer a estação de lançamento da NASA em Cabo Canaveral em 2016. Eu fui aos Estados Unidos fazer uma série de palestras e eu não perdi a chance de conhecer a NASA. A pessoa pode, inclusive, ver a agenda de lançamentos e assistir ao lançamento de foguetes. Olha que da bacana. NASA. Você pode visitar onde está ali o Atlantis, que foi o último ônibus. Algo né? público. É público. Né? Você pode ir até o local e ver que os americanos, o governo americano investe bilhões de dólares todos os anos nesses projetos de pesquisa. São várias linhas de pesquisa. Né? Só alguém que realmente não conhece isso, não sabe o que é ciência, tecnologia, para achar que é fake tudo aquilo que fazem lá, como se a NASA fosse um estúdio de profissionais de Photoshop e não cientistas realmente formados e que dependem de investimentos federais para realizar suas pesquisas, né? Então, os ônibus espaciais, tem aqui na revista a listinha dos que foram 6 ônibus, né, que foram muito utilizados em viagens espaciais, o Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery e o Atlantis e Endeavour. O Challenger, se você lembra da história, né, e o Columbia, infelizmente, explodiram, né, um na decolagem e outro na aterrissagem. Eu estava assistindo, era criança. Então, eu também vi, eu lembro que eu assisti também, foi algo muito triste, assim, né. A pesquisa, o desenvolvimento envolvem também, às vezes, perdas, né. Verdade. E muitas caravelas também afundaram quando estavam, né, navegando pelo mundo, enfim. Foram heróis. E tem lá, inclusive, na NASA, em Cabo Canaveral, um monumento, né, um muro com os astronautas que já morreram e que deram a vida por essas memorial, pesquisas. né? Eu acho até uma falta de respeito, pessoas que nunca levantaram, talvez, da cadeira, ficam só atrás do computador, desonrando a memória de homens e mulheres que deram a vida pela ciência e pela pesquisa em relação ao espaço. Verdade. Olha, tem aqui um link também super interessante que você pode acessar, navegar lá pela página, né? E aí conhecer um pouquinho daquilo que o Michelson viu na experiência dele. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo também, Sim, né? Vamos deixar. Esse link aí para você ver um mini documentário que eu fiz dessa visita lá à NASA. E sobre as sugestões? Vamos lá. Nós temos algumas boas sugestões práticas aí agora para a língua portuguesa. Olha, lá na página 6... há uma linha histórica do planeta no mesmo período em que ocorrem guerras e a corrida espacial. Naquele momento, as pessoas viam um futuro sombrio para todos nós. Professor, procure mostrar textos que evidenciem o que essas pessoas pensavam sobre o que ocorreria no mundo naquela época.
Nádia, ainda podemos fazer o seguinte, o professor ele pode explorar textos escritos naquele contexto, naquela época, né, e promover e ampliar o vocabulário dos alunos sobre a temática do momento, que era o capitalismo versus socialismo. Isso mesmo. E a gente já está indo para o nosso último bloco. E o que a gente vai conversar? 72, fim dos foguetes, da missão dos projetos Apollo. 77, ônibus espaciais, até que 85 foi aposentado o último, Atlantis, né? E o futuro? O que nos reserva em termos de conquistas, de exploração do espaço? É o que teremos no último bloco. A gente volta já. E nós voltamos então para o último bloco, para a gente conversar um pouquinho sobre o futuro da exploração espacial. Tem futuro essa exploração? Tem, né? Nádia, veja, lá na década de 80, né, quando esses ônibus espaciais foram aposentados, veja, foram muito úteis, né? Porque a gente abre aqui, ó, e percebe que eles carregavam satélites, né, equipamentos para a estação espacial, além de levar seres humanos ao espaço. Como eu disse no bloco anterior, eram projetados para ir e voltar. Certo. Eles reaproveitavam, né, e fizeram muitos voos. Mas o que aguarda aí, né, o que nos aguarda, né, em termos de futuro da exploração espacial? Aqui na última página da revista, eu fiz um apanhado geral aqui dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, em 2020, ano que vem, a NASA enviará uma cápsula que vai circundar a Lua. Isso não tem nada demais, porque outras agências espaciais já fizeram e têm feito isso, algo, né? Em 22, será enviada uma nave tripulada para orbitar o satélite natural da Terra. Então, novamente, seres humanos vão orbitar a Lua. Tudo isso como um ensaio para algo maior, que vai ser em 2024, cujo plano aqui é fazer com que um casal de seres humanos pise no solo lunar. Ou seja, vai ser a primeira vez que uma mulher vai pisar na Lua. Olha, né? que Mulheres bacana. no espaço, isso já é bastante comum e na estação espacial, né, tem havido parcerias, não só entre homens e mulheres, mas também entre países diferentes. Certo. Né? Mas não para aqui, quer ver? Bom, esse investimento aqui da NASA vai ser de 40 bilhões de dólares. Tá? Pouquinho, né? No dia 15 de julho deste ano, 2019, os indianos, né, a Índia enviou sua segunda missão à Lua, a Chandrayaan-2. Veja que agora, nesse cenário, outros países também A China, se envolvem, a né? China, pouco tempo atrás, enviou uma sonda que está explorando o lado negro da Lua. Né? Então, se aqueles conspiracionistas acham que a NASA está enganando o povo, né? Então a Coreia do Norte também está, a Índia também está, a China, os israelenses, porque eles têm também uma estação. Aliás, eu tenho um amigo meu brasileiro que trabalha hoje na estação, na Agência Espacial de Israel. Né? Ele trabalha com satélites. Então, veja, está todo mundo agora associado para enganar a humanidade, né? Gastando dinheiro com isso aí. Né? Graças a Deus não é isso. Né? É exploração, é conhecimento, é avanço da tecnologia. Então, a NASA também informou que permitirá a hospedagem de turistas na estação espacial. Sabia disso? Que legal! E quanto que vai ficar o valor para a gente ir para lá? Nádia, eu acho que eu não vou. Não, por quê? R$135 mil para você ficar lá uma noite. Uma noite? Preço por uma noite, né? Por que a NASA resolveu abrir para turismo espacial? Para captar recursos também, investimentos privados, né? Para financiar seus projetos. Então, se você duvida que a Terra é redonda, se você duvida que o homem pode ir ao espaço, eu faço uma sugestão, uma vaquinha. Né? Junta seus amigos aí, faça uma vaquinha, junta essa grana toda aqui, vai para lá e confirma você com seus próprios olhos. Eu vou ter que esperar um pouco ainda porque não vai dar. Vaquinha, gente, eu acho que dá certo, viu? E dá pra gente dar uma corridinha e retornar aqui para a Terra. Hein? Então é isso, né? Que bom que tem vários projetos aí, né? Nos anos próximos, mesmo, né? E eu aguardo especialmente 2024, quero ver de novo o casal agora pisando lá na Lua. E acho que vai ser muito interessante, né, essa perspectiva de ter um casal pisando no solo lunar ali. A ideia é estabelecer, quem sabe, até uma base lá, né, para que com o tempo possa haver exploração do sistema solar. Né? A NASA tem um projeto de ida a Marte. Não sei se haverá condições, tempo para isso, mas enfim, né, há projetos aí na prancheta aguardando a concretização. E agora, então, as nossas sugestões práticas para os componentes de geografia e arte. Prato cheio, né? Sim. Geografia. Na página 8 aqui da revista é mencionado o futuro da exploração espacial. Tem até uma tirinha aqui que você pode explorar com seus alunos também, tá? Vou deixar aqui essa dica para você. Questione os alunos sobre o porquê de os Estados Unidos serem o berço da exploração espacial viável. A liberdade de expressão,
o capitalismo, a valorização do conhecimento humano são ferramentas que ampliam a pesquisa e o estudo. Procure mostrar aos alunos os benefícios da pesquisa espacial para os seres humanos em geral, porque muitas tecnologias que são desenvolvidas para o espaço acabam beneficiando a gente aqui embaixo. Com certeza. Explorando mais ainda a página 8, como já foi até citado pelo Michelson, com foco em arte, nós temos a charge sobre uma discussão interessante. Existe aquilo que é real e aquilo que eu gostaria que fosse real. Procure imagens sobre perspectiva e mostre aos alunos que a visão de mundo, a cosmovisão, pode e muito atrapalhar a forma como entendemos a ciência e como apreciamos a discussão dos dois lados. Chegamos ao fim de mais um programa História da Vida. Sem dúvidas, aprendemos mais, nos despedimos e fica o convite para que você acompanhe no canal do YouTube CPB Educacional, playlist A História da Vida. Agradecemos sua participação, professor. Nos encontramos por aqui no próximo programa História da Vida. Até!